Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, aonde podemos buscar na Tua Palavra e no contato contigo o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, a devida compreensão do tema que estudaremos e também nos abençoe para que tenhamos, pela Tua graça, condições de cumprir, de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Morrer como semente. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. O Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Irmãos, essa verdade absoluta que Cristo apresenta, ele faz um paralelo muito importante aqui, demonstrando para nós que a nossa missão está intimamente focada em frutos dignos por Cristo. E esses frutos dignos por Cristo só podem ser produzidos, só é possível ser produzido com aqueles que estão conectados em Cristo, através do Espírito Santo. Ou seja, pessoas devidamente convertidas a Cristo, a sua palavra, a verdade. Nesse caso, a colheita sempre será farta. Mas quando esse trigo não está conectado, quando esse personagem não está conectado, ele está representando exatamente esse trigo aí da parábola. O trigo que caiu, ficou sozinho num lugar que não foi plantado devidamente. Esse não vai produzir fruto, porque ele está sozinho e perdido, como disse o texto. E se está perdido, não brota, não tem fruto. Seca ali sem produzir fruto, sem germinar. É importante entender o que ele disse aqui. Morrer como semente. Porque a semente, de fato, ela passa por estágios. É uma morte aparente, perde uma parte, mas ela dá vida a outra parte. Aí representa claramente a morte para o eu, para o indivíduo. Enquanto esse eu estiver comandando as coisas, sem chance. Mas quando esse eu se entrega a Cristo, ele está convertido, ele se torna uma raça eleita. É um mortal como outro qualquer, tem defeito, tem problema, peca, mas está conectado. E ele estando conectado, ele tem resiliência, ele tem fé, ele tem condição de superar as suas dificuldades, de romper as suas barreiras, de lutar de igual para igual com as barreiras, com as lutas que ele tem pela frente. Claramente tem condição de vitória, porque ele está conectado em Cristo e produz fruto, porque ele nasceu fruto de uma semente que se entregou para gerar essa criatura. Cristo um dia morreu para salvar a mim e a você,
E os frutos que nós recebemos deste trabalho magnífico é exatamente aceitarmos sermos salvos e Ele irá nos redimir. E virá em muito breve nos buscar. Do contrário, se nós não convertemos, se nós não aceitamos o sepultamento desse eu nosso, para deixar o eu divino, o Senhor Deus, nos dirigir e nos coordenar os movimentos, se não permitirmos a que isto aconteça, infelizmente, está aí o trigo que cai sem ser colocado no lugar certo, no chão, na terra, para que brote. Fica por cima e seca com as estações do tempo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ao invés de trigo perdido, sejamos o trigo aproveitado na conexão com Cristo, produzindo frutos. No segundo tema, submissão para o serviço. Se nós analisarmos Filipenses capítulo 2, e do verso 5 até o verso 10, nós teremos muita coisa bacana para aprender aqui, irmãos. Primeiro, nós temos que Cristo, ele nasceu, ele cresceu, morreu como um cidadão de um reino que era dominado por outro reino. Ou seja, ele nasceu como judeu, cresceu, morreu e ressuscitou no meio de um reino que era submisso a outro reino. Então ele era um cidadão que era submisso a outro reino também. E dentro de um contexto vital importante em que ele viveu, ele demonstrou por várias vezes que enquanto não desobedece ao Senhor, enquanto não se destoa com a vontade de Deus, ele foi submisso a toda forma de legislação e de costumes daquela época e procurou trabalhar o máximo possível em sintonia para não ser considerado alguém infrator ou que seja uma pessoa extremamente rebelde com relação às autoridades da época. Mas o pouco que ele conviveu com todos, mesmo assim, ele pôde se demonstrar como alguém muito diferente para qualquer cultura de qualquer época. Porque esta é a visão, é a realidade de fato de todo convertido. Ele não tem como ser igual aos demais. Ele é diferente. Porque ele não é deste mundo, ele é peregrino neste mundo. Assim como Cristo demonstrou, nós também seremos considerados sempre. Um outro detalhe, ele morreu uma morte vergonhosa. Morte de cruz. Morte horrenda. Muito vergonhosa. Que naquela época não era digno nem de ser sepultado. Era jogado para os bichos comer, lá naquela grota do Caveira. Mas assim mesmo ele foi exceção. Porque os verdadeiros escolhidos que estavam por ali, apesar de poucos, puderam tirar ele dessa aversão social, religiosa existente nos seus dias. Outro detalhe importantíssimo, aonde estava tudo perdido, como para qualquer um de nós, chegou nesse limite da morte, não tem como fazer mais nada. Ele ressuscita de forma gloriosa, mais do que o normal, porque dentro do contexto teológico e bíblico, ele não morreu somente o sono da morte, ele morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5 é bastante claro que ele morreu a morte eterna. E ele só ressuscitou porque não tinha pecado. Então o nível de glória dele foi incalculável, inimaginável. Foi o único ser do universo que morreu a morte eterna. Ressuscitou dela, garantindo o pagamento para o resgate meu e seu e de todos que caíram um dia e dormiram em Cristo. Pense nisso, porque a vitória dele é nossa também. E quando a gente analisa o resto do contexto de Filipenses 2, como por exemplo o verso 9 e o verso 10, aparecem aí até alguns detalhes muito curiosos que muitas vezes a gente não presta atenção. Aí fala que ao nome de Jesus dobre os joelhos de todos os que habitam em cima da terra, debaixo da terra. E se a gente for lá para Apocalipse capítulo 5, verso 13, ainda acrescenta, além de em cima da terra, debaixo da terra, acrescenta dentro do mar.
Como Apocalipse 12:12 também coloca: alegrai-vos vós os céus que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não é incomum a gente ver esses tipos de disparates, como lá em Ezequiel, que também no capítulo 28, entre o verso 1 e o verso 5, comenta que Satanás colocaria o trono dele no meio dos mares. Isso logo que ele foi expulso do céu e veio aqui para a terra. Enquanto ele esteve por aqui, ele esteve morando por ali, em alguma região por aí afora, nesses 3 oceanos que nós temos, até que ele fosse expulso e fosse morar aí então no abismo, que é onde ele vai estar quando aquele anjo de Apocalipse 20, de 1 a 3 chegar. Ele pega ele no abismo para acorrentar ele. O abismo não é aqui dentro, o abismo é no espaço sideral, em qualquer lugar aí por fora. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, quando ele está conversando ali diante dos gregos e de todos os que estavam ali ouvindo aquela palestra, que o Pai vem falar com ele, vem essa notícia de que ele realmente, a notícia foi dada através do próprio Cristo, sobre o que aquela voz estaria falando com ele, que o príncipe das trevas deste mundo estaria sendo expulso daqui, deste mundo. Então, as potestades da maldade, os anjos, os companheiros dele, estendido nessa rede chamada potestade da maldade, que a Bíblia nos apresenta, é através dela que ele age aqui hoje. Mas ele, fisicamente, ele não age por aqui, segundo a revelação bíblica. E não foi eu que escrevi, está aí dentro, bem revelado, de forma distinta na Bíblia Sagrada. Mas sabemos que a atividade dele será aqui na terra, será a partir da segunda volta de Cristo para frente. Aí é onde, quando lá em Apocalipse 20, entre o verso 7 e o verso 10, mostra que após a ressurreição dos ímpios, antes da cidade santa descer, dentro daquele prazo de pouco tempo, comentado no verso 3 do Apocalipse 20, que depois só importa que ele seja solto por um pouco de tempo, e ele volta a enganar as nações, como a partir do verso 7 está falando, que ele saiu da sua prisão e voltou a enganar as nações que estavam dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então, dentro desse pouco tempo, eles estariam se preparando para atacar a cidade santa quando ela descesse. E quando ela descer, vai descer lá onde é o Monte das Oliveiras hoje, ele parte ao meio, metade para o sul, metade para o norte, e ali se torna um grande vale, ali no meio ela aloja ali naquele lugar. Como era antes, quando o Jardim do Éden era por aqui. E aí sim, ele vai cercar com toda essa potestade que ele formou, por ar, terra e mar, vem cercar para atacar e vai chover fogo e enxofre no céu e liquidar para sempre. Essa é a visão do contexto. Mas enquanto Cristo esteve aqui, ele viveu de forma submisso, e o pouco que ele contrariou foi o suficiente para ele ser condenado à morte, ser rejeitado. A própria liderança da igreja exigiu a execução dele, para não se render à verdade, à quebra de mitos e tradições que ele tanto quebrou durante o tempo em que ele viveu entre nós. Hoje, o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo a entender as verdadeiras bases e ditames da palavra de Deus, que não tem nada a ver com tradição, mas tem a ver com a autenticidade da salvação oferecida para nós. Pela graça e pela fé nós somos justificados. E assim, muito breve, abraçaremos com ele nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que a nossa submissão a ele seja real e prioritária. E não colocar a tradição acima da Bíblia, acima dele, acima de Deus, porque nós acabaremos por estar fazendo o mesmo que foi feito com ele, com outras pessoas, por quem Jesus também morreu para salvar. Morrer antes de conhecer. Terceiro tema. Quando nós estudamos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é muito interessante a gente entender o que Paulo está dizendo ali, para que a gente possa de fato experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Só se tiver, em primeiro lugar, se tiver um entendimento das misericórdias de Deus, como comentado no texto, aí no verso 1 do capítulo 12 de Romanos. Ainda também nesse mesmo verso, comentando que a gente deve oferecer a nossa vida, o nosso corpo, em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E em terceiro ponto, no verso 2,
ter uma mente renovada. Porque essa mente renovada não adianta. Quando Jesus chegou lá na sinagoga dele, na terra dele, e levantou e disse que quando Abraão fosse, eu sou, todo mundo queria matar ele. Porque todo mundo estava com a mente fechada, não conseguia ouvir uma coisa dessa. Não conseguia ouvir a verdade. O peso da verdade tirava o chão debaixo dos pés daquela liderança. E ele teve que sair e anjos o protegeu para que ele se livrasse de um apedrejamento ou de ser empurrado de despenhadeira abaixo lá onde ele estava. Isso não mudou nada, irmãos. Por falta de mente aberta, as pessoas não aguentam escutar a verdade. Quer escutar só água de batata. Ficar escutando aquele sermãozinho mequetrefe, que não tem base bíblica alguma, é só estilo gospel, atraindo a atenção para o pregador e não para Cristo. Vem para frente, vem, vamos que vamos, e tá, isso não tem, isso é antibíblico, irmãos. Nós não temos referências bíblicas desse estilo de sermão que virou moda, virou praga do mundo religioso cristão. Que na maioria das vezes acaba resultando em manipulação de massas. E aí quem que ficou na mente dos ouvintes? Foi Cristo ou foi o pregador? Jesus nunca chamou atenção para ele, e nem os profetas, e nem os apóstolos. E é uma referência bem idônea desse livro, que tem mensagens que vai muito à frente do nosso tempo e da nossa cultura, que dá nó até na ciência e dá nó até na teologia. E a gente deixar de ter essa referência, não vale a pena, hein? Essa referência aqui, ela vai muito à frente do nosso tempo. Então o exemplo dado por essas pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo tem que ser respeitado. Tem que ser avaliada com carinho, porque a referência da palavra escrita é o que nos leva a aceitá-la e receber então a palavra viva para transmitir a todos aqueles que nos cercam, cumprindo, e problema em cima de problema vem depois. Pense nisso, muito sério. Por isso, a mente tem que estar renovada. Se não tiver renovada, nada feito. Ninguém aguenta. Quarto tema, disposição para ouvir. Irmãos, aqui aparece uma experiência de muito impacto relatado na Bíblia Sagrada, onde nós temos aí em 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 12 ao capítulo 3 até o verso 18, que fala do sumo sacerdote Eli, que também era juiz em Israel. Ele, na realidade, foi o penúltimo juiz de Israel. Quem antecedeu ele foi justamente Sansão. E o último seria exatamente o profeta Samuel, o menino que foi doado por Ana e Eucana para que fosse criado. Por Ana ter sido estéril, fez esse pacto com Deus e acabou depois tendo vários filhos, depois que teve Samuel. Mas Samuel foi criado por Eli. E Eli tinha outros 2 filhos. Esse juiz, o Eli, ele julgou Israel durante 40 anos. Ele deveria ter por volta de 58 anos de idade quando ele assumiu o cargo de juiz de Israel. Porque pelo relato bíblico ele morreu aos 98 anos de idade aproximadamente. Então, se ele reinou por 40 anos, ele tinha 58 quando recebeu. E ele estava nessa função quando recebeu o menino Samuel para criar. E nós sabemos o que a história, o que relata sobre ele. Os 2 filhos que ele criou dentro de casa, que já eram mais adultos, né, do que o jovem Samuel, eram sacerdotes. Mas pensa 2 caras mala sem alça. Pensa em 2 indivíduos mala sem alça. Sacerdote mequetrefe, que fazia tudo errado, era cabeça dura e tipo aquele pau torto que até a cinza torta. E não tinha conserto. Cabeça virada para o rumo das trevas. Não conseguia andar na linha. E o menino cresceu num exemplo digno ali dentro, a ponto de assumir a posição do juiz Eli, que morreu exatamente após receber a notícia da morte dos seus 2 filhos e de quebra de saber que a arca
O Senhor foi carregada, foi sequestrada pelos filisteus. E para terminar, os israelitas perderam a batalha para os filisteus. Morreram milhares e milhares de judeus naquele dia. Eli não conseguiu educar esses dois filhos como deveria. Acabou se tornando negligente. E sem esforço algum, Samuel foi crescendo como um exemplo polido. Sabe por quê? Porque aquele menino tinha disposição de ouvir. Ele ouvia a voz de Deus que nem o sumo sacerdote conseguia ouvir. Samuel teve várias e várias visões. O primeiro contato de Deus com ele, quando ele ainda pequenininho, jovenzinho, menino, ele chamou ele 3 vezes e ele levantou 3 vezes para perguntar o que Eli queria com ele. Ele estava perdido, ele não estava sabendo o que é aquilo. A voz tão nítida, chamando ele, e na 3ª vez que ele foi, Samuel procurou saber como é que estava acontecendo direitinho. Não, isso é o Senhor que está falando com você. Você pode voltar lá e a hora que ele falar, que ele chamar de novo, você fala que o seu servo ouve. E assim ele fez, voltou, e aí Deus começou a conversar com ele, acabou, não parou mais. E aí, por fim, acabou confirmando para ele mesmo, para o próprio profeta Samuel, para o menino, o que aconteceria com seus filhos. Ao longo do relacionamento de Samuel com Deus, quando chegou esse ponto aqui da história, o Eli, com 98 anos de idade, recebe a confirmação do próprio profeta Samuel do que aconteceria. Foi o que Deus falou e foi o que aconteceu. E ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Com tanta notícia ruim de uma vez. E os 2 filhos foram executados. Se até o pai não conseguiu ouvir a voz de Deus, imagina os 2 filhos, que era mala sem alça. O pai pelo menos era gente boa. Se esforçava para fazer tudo correto. Mas infelizmente foi muito infeliz na educação dos seus filhos. E quando a gente não tem à disposição os 2 filhos de Samuel com um comportamento mundano, não tinha a menor condição de ouvir a Deus. E Samuel, o escolhido de Deus, porque a mãe o dedicou, ele cresceu sabendo que foi dedicado, ele cresceu conectado com a luz, conectado com Deus e com a verdade, a sua palavra. Palavra escrita, passou a ouvir e trabalhar com a palavra viva. Por isso ele assumiu o lugar do juiz Eli e seguiu em frente julgando Israel até os dias em que ele ungiu a Saul, e Saul passou, e o estilo governamental de Israel passou a se tornar de monarquia e não mais de juízes como foi até então. E dali em diante foram reis e reis e reis até chegar nos dias de Cristo. E muito antes de chegar nos dias de Cristo, já tinha dizimado essa confusão todinha dos cativeiros que ficaram para trás. Não conseguiram se estabelecer como monarquia mais. Quando chegou nos dias de Cristo, o Herodes, que a gente comenta aí, era um rei vassalo, colocado ali para proteger os interesses de Roma. E quanta confusão foi colhida por isso, né? Mas tudo fruto do que temos aqui. E não só os filhos de Eli, mas os reis que surgiram em Israel, foram raros e raros aqueles que realmente tinham disposição para ouvir a Deus e governar. E isso até hoje não mudou nada. Muita liderança na igreja, quando fala da verdade, muitos não têm disposição de ouvir a verdade. Preferem ouvir as ilusões, as modas, as tradições, os avanços não sancionados pela Bíblia Sagrada. E o evangelismo, que é o que deveria mesmo, vai ficando cada dia mais difícil, mais distante, menos real. O evangelismo prático, de alcançar a todo o povo, tribo e língua, de estender a mão ao necessitado, ao preso, ao doente, e fazer um trabalho digno, realmente, não de ser visto pela sociedade e pelo mundo, mas de alcançar o cumprimento da missão que Cristo deixou para nós como irmãos, como indivíduos e como igreja. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado.
Autossuficiência, quinto tema. Irmãos, nós poderíamos aqui citar várias histórias, várias experiências de pessoas que se identificaram dentro desse contexto, de que se contaminaram com a autossuficiência a ponto de indispor essas pessoas a deixar Deus guiar as suas vidas. Nós podemos citar o exemplo, por exemplo, de Eva e de Adão. Foram raça pura, tinha tudo para não pecar e pecaram, porque se contaminaram com a autossuficiência. Imagine nós que temos tudo para pecar, tudo, e muito pouco para não pecar. Se tivermos autossuficiência, imagine se vamos dar ouvido para a verdade. Imagine se nós vamos nos submeter à voz do Senhor. A sua palavra escrita ou a sua palavra viva. Imagine só. Se ela desagradar aquilo que nós já determinamos como verdade para nós, tradição, etc., já era. Os nossos primeiros pais, quando caíram, se você prestar atenção lá em Gênesis capítulo 3, eles foram seduzidos pela serpente, que é o animal que falava, e está lá registrado, não foi eu que escrevi, falou abertamente, não foi sessão espírita que estava acontecendo ali, como muitos acreditam, não. Tem nada a ver. O que está na revelação aí, o texto escrito, está falando de uma cobra mesmo, uma serpente, que subiu na árvore e falava, como a mula de Balaão, muito mais tarde também falou. Deu aula de matemática para ele até. Você me bateu já 1, 2, 3 vezes e tal. Então, entende, irmãos? É muito sério isso. E as pessoas querem ignorar, querem achar que aquilo ali que está lá no Gênesis foi história de carochinha. Não foi. Ainda fala lá que essa serpente era a animal mais inteligente do reino animal daquela época. E não é à toa que ela foi amaldiçoada e passou a andar. Ali ela voava naquele tempo. E ela passou a andar no chão, rastejando. Irmãos, o que aconteceu ali é que a serpente, é lógico que ela foi enganada por Satanás, ela tinha o green card, né, para entrar lá dentro do Éden. O Lúcifer não podia, o diabo não podia entrar lá dentro. E ele convenceu ela que fizesse esse trabalho por ele lá dentro. Como as potestades da maldade hoje faz o trabalho por ele, que está no abismo, aqui dentro também. Entende? E entra nas igrejas, entra para todo lado e a bagaceira come. Para tudo quanto é lado. Mas essa forma de ação, ela colocou neles esse espírito de autossuficiência aqui, que nós conhecemos aí dentro do conteúdo teológico como monismo, que é a crença que ele próprio é Deus, Deus em essência. Não foi isso que falou para eles? Olha, vocês serão como deuses, vocês conhecerão o bem e o mal, serão como o próprio Deus. E isso encantou e incentivou eles de experimentar o fruto. Quando Adão viu ela comendo, ela ofereceu para ele, ele nem questionou nada, não perguntou nada, ele só pegou e mandou ver também, porque ele viu que ela comia e estava em pé, não tinha caído. Mas na hora que ele comeu, pronto. Aí já se viram nus. O efeito já veio geral, junto, porque quebrou o ciclo, né? O próprio casal, que era o líder daquela época, amontoou. E os pneus lá da serpente também furou os 4 a mais de 200 por hora, né? Porque ela já foi bater no chão, já não teve jeito de sair nem voando mais, já teve que sair arrastando, comendo pó, lá de dentro do jardim. Então tá aí, meus irmãos. O monismo, a crença que a própria vida pode ser Deus. E é isso que a lição está tentando mostrar. Que as pessoas que deixam o próprio eu dominar, tomar frente, ele não deixa o eu divino, Deus, governar a nossa vida. Ele não deixa os nossos ouvidos se agradarem de ouvir a verdade, a palavra escrita, no seu conteúdo, que ela é parecida com a rapadura, né? Ela é docinha demais, né? Mas é duro de mastigar que dói. De engolir, então, nem se fala. Se não desmanchar bem na boca, não engole mesmo. E é assim, meus irmãos. Quando sai de um que é a raça pura e tentou ser desse jeito, depois virou uma fábrica de politeísmo, né? No mundo todo. Crenças em diversos deuses, mas vários faraós e reis, no fundo se achavam Deus. Queriam ser adorados por todos, como o faraó do Egito, Nabucodonosor, dentre outros.
Não foi à toa que Eli e seus filhos caíram, não foi à toa que Saul caiu, o próprio Sansão teve essa natureza, apesar de ter conseguido se recuperar no finalzinho. Davi teve essa sensação e se recuperou. Pior do que ele, Salomão chegou a sacrificar crianças no fogo, contaminado com o paganismo de suas mulheres, de algumas mulheres que ele se envolveu ao longo de sua vida, e cometeu apostasias tremendas, mas no final ele voltou também e se recuperou. E todos recuperados foram chamados de amigos de Deus. O rei Joaquim também, o Zedequias, Nabucodonosor, qualquer um que se aventura com a autossuficiência diante de Deus, acaba indo por esse caminho, porque no fundo o que o diabo quer é implantar o monismo dentro deles. Temos que lembrar que nós não passamos de criaturas, réis mortais, e só em Cristo conseguimos ser alguém. Nossa suficiência plena só é alcançada conectados com Ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Substitutos. Sexto tema. Muitas vezes, irmãos, quando nós batemos de frente com certas dificuldades na vida, a gente já quer logo procurar algum tipo de substituição de ambiente, mudança de ambiente, para substituir o nosso tédio de vida, que às vezes estamos enfrentando naquele momento, seja ele qual for. Principalmente quando a gente encontra os crisóis cansativos pela frente, que às vezes a gente baqueia por não estar devidamente conectado com Deus, entra baqueado no crisol e sai muito machucado. Porque para sair inteiro, como Sadraque, Mesaque e Abednego de Cristo conosco, aí a gente passa e sai inteiro do outro lado e sem precisar de substituir nada. Porque Cristo está conosco. O manual aqui da lição, de forma muito feliz, apresenta aqui 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus. Sem perceber, olha bem. Usar a lógica humana ou experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Viu só? Não aceitar o crisol, a purificação do crisol, vai nos deixar na mesmice. E é um caminho completamente errado querer usar a própria lógica humana, que não tem lógica nenhuma diante da lógica divina. Segundo ponto, bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Tem muita gente que quer chegar e pegar esses problemas que tem e ignorá-los. Jogar no esconderijo, no subconsciente. Deixar lá. Não vou ficar pensando nisso, não vou lembrar disso não sei o quê. Em vez de procurar solução. Vê o problema, em vez de bater de frente com ele, pedir a orientação de Deus, como foi Davi, para enfrentar Golias, aquele gigante, e achou a solução. Ele, baixinho, pequenininho, menino, adolescente, foi lá e derrubou o gigante. Em vez de fazer isso, vira as costas e vai embora. Foge, cria subterfúgios. Covardia nos leva ao medo e ao desespero, ao pânico e à fuga. Não adianta bloquear os problemas, maquiá-los de qualquer forma. Problema surgiu, é para enfrentar e resolver. Frente a frente, de joelho no chão, que a gente fica mais perto de Deus. Pense nisso. E o terceiro ponto, fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter o poder divino. Que isso é o pior, né? Pior do que fugir do problema é fugir de Deus, como fez o profeta Jonas. Está lembrado? Deus mandou ele comprar passagem para Nínive, a embarcação que entraria no Golfo Pérsico. Ele pegou e foi para o contrário, foi para o lado da Espanha. Em vez de ele ir para o leste, ele foi para o oeste. Totalmente diferente. Tarsis da Espanha. E vocês sabem do resto da história. Então fugir de Deus é pior do que fugir dos problemas. Porque nós sabemos que ele fugiu de Deus, porque ele desceu para o porão do navio, escondeu lá embaixo, achando que Deus não ia acompanhar ele ali. Não estaria vendo ele ali. Então, meus irmãos, mas é uma coisa puxa a outra. Esses 3 problemas apresentados aqui é uma sequência, é um efeito dominó. Você começou a querer usar a lógica humana, logo você vai querer fugir dos problemas. E logo você vai querer fugir de Deus. Que só vai descendo para o buraco. Cada vez mais fundo. E a hora que você vê que não encontra fundo, aí é puxar o cabelo e gritar, né? Meu Deus, me ajuda. O que pode ser feito? Pensa nisso. É muito sério. Ninguém e nada nesse mundo pode substituir
a realidade da nossa vida. Nós mesmos temos a oportunidade de estar diante da nossa missão e cumprir com a missão. Ninguém pode fazer por mim ou por você o que só a mim e você foi confiado diretamente por Deus. Pense nisso, é muito sério. Um custo fatal. 7º tema. A negligência de Eli é claramente apresentada diante de todo pai e mãe na terra, como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus filhos perversos. Tanto o pai que permitiu a impiedade como os filhos que a praticaram eram culpados diante de Deus e ele não aceitaria a oferta nem de sacrifício por sua transgressão. É o que está escrito em Orientação da Criança, página 193. Sabe, irmãos, o povo de Deus, a cidade do povo de Deus foi destruída algumas vezes, eles foram cativos por diversas vezes, sofreram muito. Às vezes a gente vê daqui, vê dali, problemas gravíssimos acontecendo nas igrejas também. E a gente não consegue conciliar que tudo isso faz parte de um crivo aonde as pessoas precisam erguer a cabeça, olhar para o céu e voltar a mente para dentro de si mesmo e ver o que nós estamos fazendo com relação à vontade de Deus revelada para o seu povo, para cada indivíduo e para a sua igreja. Depois não é de estranhar. Ah, a igreja dali pegou fogo. Ai, amado. Ah, o avião caiu e morreu tanto cristão dentro dele. Ah, o navio afundou e morreu tanto cristão dentro dele. Que tragédia naquele acampamento, que tragédia não sei aonde. Será que nós estamos focados, de fato, em cumprir com a missão do ID, com a missão que Deus nos deu, como igreja, como indivíduo? Será que esses crisóis que a gente passa em comunidade, não é para nós pararmos e refletirmos se estamos na direção que Deus quer? Entende, irmãos? Temos sido justos? Temos sido coerentes com a palavra? Temos sido fiéis à missão? Ou estamos permitindo que a igreja se encha de fariseus e saduceus modernos, como donos de igreja, para estar mandando, estar fazendo o que quer e o que não quer, é 1, 2, 3, meia dúzia de famílias que domina e faz o que quer e o que não quer dentro da igreja? Será que isso agrada a Deus de fato? Entende, irmãos? Reflita. Reflita para que Deus possa, enquanto ainda há tempo de graça, nos permitir cumprir com a missão como igreja e como indivíduo, antes que seja tarde demais. E a volta de Cristo vem, e nós não sejamos tão poucos quantos foram os que saíram de Sodoma e Gomorra com vida. Só Ló com 2 filhas. Para que isso não se repita no fogo que está prestes a cair sobre esse mundo, precisamos estar conectados com Deus, como estava Ló e essas 2 filhas. Não importa o que eles fizeram depois, eles continuaram sendo mortais, mas estavam protegidos pela graça de Deus. Todo mundo paga pelo que faz de errado no mundo, mas cumpra com a missão de pregar, de evangelizar, de aceitar a palavra escrita e ir de encontro com a palavra viva e cumprir com a missão, antes que seja tarde demais. Santo Deus, nos abençoe, Senhor, para que possamos valorizar os crisóis que Tu permite, tanto para nós como indivíduos, quanto a igreja, e possamos ser vitoriosos, sempre. Lembrar de que todos os que nos cercam, diante de Ti, como nós mesmos, não passamos de réis mortais, carentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua direção, e principalmente do Teu perdão com relação aos nossos pecados e às nossas faltas. Santifica-nos na Tua palavra, é o que Te suplicamos, é o que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.